Oi, eu sou a Marta, do Encontro de Mulheres da Carisma, e esse mês nós estamos homenageando as mães, que é o mês das mães, e nós temos o tema Mães Incríveis. Hoje, então, eu vou falar com uma mãe incrível, que é a Silmara, e ela vai repartir com a gente a experiência de estar acompanhando a sua filha num processo de depressão. Oi, Mara, tudo bem com você? Gostaria que você se apresentasse e falasse sobre o que aconteceu com você e com a sua filha. Oi, Marta, tudo bem? Obrigada pelo convite. É um tema, assim, bem interessante, né? E curioso também um pouquinho, mas vamos lá. A minha filha chama Vitória e ela estudava fora daqui de São Paulo, né? Estudava longe, mas ela teve esse processo aí de depressão. E assim, às vezes a gente demora um pouquinho para saber entender o que está acontecendo, né, com o filho, porque na idade de adolescência para jovem eles são meio imprevisíveis, né? Uma hora eles estão felizes, outra hora eles estão tristes, outra hora eles estão falando que a gente não gosta deles, outra hora eles estão brigando com a gente e assim vai, coisa de adolescente mesmo. Às vezes a gente demora um pouquinho para entender o que está acontecendo, mas como ela estudava longe, embora a gente tenha ainda esperado um tempo aí para ver se era ou não e depois ir atrás de profissionais, o fato dela estudar longe, eu acho que também acelerou um pouco o processo, porque ela ligava chorando, ela falava que ela não queria mais fazer a faculdade, que ela não estava gostando do curso, ela ligava para mim várias vezes no dia, então se ela estava andando na rua, ela ligava porque ela queria ficar ouvindo a minha voz, queria ficar falando, né, umas coisas. Eu fiquei várias vezes com ela no Skype, para ficar olhando para ela mesma, conversando com ela. Enquanto eu fazia minhas coisas, ela fazia as dela e a gente ficava no Skype, né? Uhum. E às vezes a gente demora um pouquinho para perceber o que está acontecendo, né? A gente acha que é muito novo para estar acontecendo essas coisas, a gente acha que a depressão ela pega mais o adulto, né? A gente que tem mais preocupações na cabeça, né? Vamos dizer assim. Mas não, então a gente tem que ficar de olho porque é mais demorado por conta disso mesmo. A gente custa acreditar que é isso, né? Uma pessoa jovem, uma pessoa, né, tá estudando, tá na flor da idade, mas isso acontece, isso acontece. E às vezes nossos filhos, acho que o caso da Vitória estava saindo da adolescência, entrando na fase adulta, se falar agora menos cuidados e, né, a gente fica mais descansada, mas tem uns dados muito sérios, né, tem uma instituição, uma organização da Pan-Americana diz que 300 milhões de pessoas sofrem com depressão. Depressão. E uma grande parte de 14, de 15 anos até 29 anos tem uma incidência muito grande nessas fases da vida. Então, no meio de tudo isso, a gente, como mãe, a gente sempre se sente culpada, né, de alguma coisa. Será que eu estou cuidando bem dos filhos? Será que Sempre. estou fazendo o meu melhor? Será que estou dando, né, toda assistência e tudo? E eu sei que algumas perguntas passam na nossa mente. Eu não sei se isso aconteceu com você, tipo, será que a culpa é minha? Será que eu fiz alguma coisa errada? Eu errei em alguma coisa? Aconteceu isso com você, Mara? Sempre passa. No começo, principalmente, né? Onde que eu errei, o que eu fiz, porque eu dava o melhor, né? Eu procurei dar o melhor, procurei acompanhar, né? Eu estudava isso, estudava aquilo, e né, um monte de coisa que a gente procura para o filho para fazer e tal. E a gente sempre se faz essa pergunta: onde que eu errei? O que eu fiz de errado? Mas a depressão, depois a gente entende que a depressão ela é uma doença, então é muito difícil a gente ter feito alguma coisa errada. E se a gente fez, a gente sempre faz tentando acertar também, né? Não é? E a gente é mãe, né? É. E essa pergunta fica. Às vezes, agora, às vezes, quando ela está em crise assim também, às vezes até eu me pergunto ainda, mas depois eu falo, não, peraí, vamos voltar, né? Não é culpa nossa, isso é uma doença, e isso não tem idade para acontecer, ela pode ser com criança, pode ser com um adulto, com velho, com, né, com jovem, não tem idade.
Então, é uma doença e a gente tem que tratar, né? Tem os tratamentos, tem tratamento com psicólogo, por exemplo, tem o tratamento via medicamento, que aí hoje em dia é muito comum misturar os dois, né? Os dois tratamentos, Sim, com sim. a medicação Tem e que com buscar o ajuda, né? profissional. Então, E a gente com sabe, a isso gente a tem gente dados vai. que isso. A gente tem dados que, como é uma doença, muitas vezes ela caminha para um quadro mais sério, que é o suicídio, né? Então, a gente tem 800 mil pessoas mortes por ano, no mundo É todo. bem É alto. um número bem alto. Passou esse medo por você, da sua filha tão longe acontecer, né, dela tirar a vida, já que é uma doença, não é a pessoa não Sim, está no seu estado normal. não tá no normal, né? Porque a doença que toma conta, na verdade, né? Várias vezes, Marta. Muitas vezes eu tive esse medo. Algumas vezes eu fiquei com ela no Skype até de madrugada, assim, tipo 2 horas da manhã, coisa assim, porque eu tinha medo de deixar ela ali sozinha. Ela tinha os afazeres dela, porque outra coisa que a gente pensa na depressão é, você não tem o que fazer, então você tem depressão. Não, não é. Às vezes o muito também atrapalha. Então ela estudava e ela tinha 2 empregos. Ela trabalhava em 2 empresas jovens, né? Que se fala, empresa júnior, né? Ela era diretora em uma e era presidente na outra, e ela estudava. Então, assim, aconteceu um fato lá de trás, talvez, a minha separação com o pai dela, né? Então, essas coisas vêm vindo e chega uma hora que fica e sai, né? E sai, e a gente tem que cuidar, tem que prestar atenção, tem que acompanhar, e isso eu morria de medo, mesmo porque eu trabalhava fora, né, de casa, e quando a gente trouxe ela para cá, para casa de volta, porque ela já não queria mais estudar, não queria mais o curso e tal, a gente tomou a decisão de trazer, né, para cá, para perto de novo. E mesmo depois que ela veio também, eu fiquei mais em casa com ela, não ia quase para o escritório. Hoje eu trabalho em casa, né? Eu faço tudo aqui da minha casa mesmo. E então eu ia muito pouco para lá, eu ficava mais em casa mesmo, porque esse medo passa mesmo, o tempo inteiro, né? Uhum. Mas não sei se também eles têm medo também disso, então também acabam não fazendo, porque, Uhum. né? Mas como se trata de uma doença e não é a pessoa ali na hora fazendo, então a gente fica com medo, bastante medo. E você sentiu assim, em algum momento sobrecarregada? Tem até um cuidado especial para aquele que está cuidando. Então, o cuidador precisa de cuidado, o cuidador que cuida precisa de cuidado. Tem uma empresa que cuida disso e você acha que você passou por esse momento de precisar de suporte, de precisar de apoio? Como foi? Várias vezes. Várias vezes, porque a gente se sente meio perdido, né? Sem saber como que lidar com aquilo tudo, sem saber se é mesmo isso, né? E aquele monte de porquê. Mas então, o que acontece? É um processo meio lento também no começo, porque o profissional que você arruma às vezes não dá certo, às vezes não tem empatia, né? Aí você vai procurar outro profissional, começa um tempinho, daí você para de novo, né? Então, esse ajuste também ele é complicado, então você começa a se sentir meio que o que eu posso fazer mais, né? Tem hora que você pensa, não vou dar conta mais, né? Mas Uhum. assim, aí você procura ajuda de outras pessoas, procura família, procura um livro, né? Que a gente lê bastante, você procura conhecer mais aquilo que está acontecendo, Uhum. você procura a família que você tem que é muito boa, você procura a igreja, né? Que eu participava da comunidade também, então isso me ajudou bastante. A Uhum. própria psicóloga que hoje ela ajuda bastante também, vira e mexe eu vou lá conversar com ela, então ela me manda mensagem, como que estão indo e tal, você está bem, né? E essas coisas, então a gente procura sim, a gente precisa de um apoio de alguém, porque às vezes dá a impressão que a gente cai também. Agora eu vou cair, mas não. Aí você vem a força, né? Você pede para Deus, fala para ele, Você ele diria não é. que daí vem a sua força, Mara? Vem, Marta, com certeza. Vem porque
há menos de um ano, a gente passou por uma outra experiência que foi a síndrome do pânico, né? E eu achei que fosse isso por conta da própria depressão, mas não era. Ela passou por um estresse e isso gerou a síndrome do pânico. A gente estava sozinha dentro do carro, à noite, fomos comprar um pedacinho de bolo. Mãe, tô com vontade de comer um bolo, vamos lá comprar? Eu fui com ela e aconteceu isso e eu não sabia o que eu fazia. E aí eu comecei a ligar para um, para outro, ninguém me atendeu. Aí eu não sabia mais, falei, Deus, agora é eu e o senhor aí, porque não tem mais o que fazer. Eu não consegui ajuda e comecei a rezar e ela ali naquela situação, que, né, não sabia o que fazer, eu não sabia nem o que era. Então eu comecei a rezar, até a hora que eu consegui andar com o carro, que eu consegui trazê-la para casa, né, e essas coisas. No dia seguinte também, Deus é tão bom que no dia seguinte ela tinha psicóloga, aí nós fomos, eu levei, aí depois dela eu também passei pela sessão, expliquei para como é que foi, e aí a psicóloga falou para mim que esse quadro foi da síndrome do pânico, que é outra coisa, né? E aí estamos tratando disso também, né? As crises da síndrome do pânico são um pouquinho pior, mas a gente consegue, a gente dá conta sim, porque acho que Deus mesmo dá força para a gente que é mãe, entendeu? A gente faz qualquer coisa, na verdade, né? Então, eu acho que fica um alerta para os pais, né, Mara? Observarem mais seus filhos pequenos, filhos adolescentes, e estar atento a alguns sinais que nos levam. Às vezes pode não ser nada, que é coisa mesmo de adolescente ou a criança que fala por falar, mas a gente precisa estar alerta, né? Alerta. Primeiro, acho que buscar em Deus, né? Nos fortalecer. Deus fala para a gente lançar sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele está cuidando da gente. Também contar com a família, que é muito importante, ter amigos que vão nos sustentar e ter irmãos de fé que vão nos apoiar, nos ajudar nessa caminhada. Sim. E é isso. Eu queria agradecer você, Mara, por nos ajudar e por repartir a sua vida, as suas experiências. Eu espero que termine esse processo na vida da sua filha e que isso seja uma forma de ajudar outras pessoas que estão passando, que vão passar por uma situação dessa. Deus te abençoe, muito obrigada. Nada, imagina, espero também poder ajudar, né, ter ajudado algumas pessoas aí e dizer que é isso, é acompanhar mesmo, estar sempre junto, né, e não achar que toda vez é bobeira, que toda vez, né, essas coisas, mas para a gente acompanhar e a gente consegue sim, Deus dá força e a gente é mãe, a gente faz tudo por um filho mesmo. Marta, muito obrigada, viu? Obrigada, Mara. E você que ouviu a nossa entrevista, fique atenta, ligado no nosso canal e confere lá que nós vamos ter outras entrevistas sobre outros assuntos. Um grande beijo. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.